E aí, pessoal, tudo bem? Tá no ar mais um episódio do Corrida Consciência. Eu sou o Bruno Bruzin. E eu sou o Diego Fernandes. E no episódio de hoje, Diegão, vamos falar sobre o famoso, o temido e o mal compreendido VO2 máximo. Ai, ai, ai. Acho que Ô, Bruno, não, é o número que todo corredor persegue, Mas não mas, entende. mas quase ninguém tem. Ah, não, hoje vai dar. Hoje vem o cancelamento, hein, cara? Eu queria te perguntar aqui, Bruno, você acha que já é um dos maiores mitos da corrida? Ou 180 Ó, passos aí tá na frente não, ainda? 180 passos é top 1, né? Top 1, 180 passos, top 1. E o tênis de placa, o que você acha? Nossa, tá ali, tá top 5, top 3. A gente precisa ver. Precisa ter a Hoje. lista inteira para começar a colocar as coisas no seu lugar. Vamos fazer uma enquete aí, cara. A gente tem que fazer uma enquete sobre isso. Quais que são os maiores mitos da corrida? O top 5, vai, de maiores mitos da Top corrida. 5. Ai, meu Deus. Mas, Mas o Brunão, 180 passos é pra galera da antiga. A galera começou a correr recentemente e nunca ouviu falar disso, né? tá vendo? Não, já ouviu, Eu com acho. certeza. Ah, não, com certeza já ouviu, Né? Bruno. Não tem como. Né? Isso é um clássico já, né, cara? Todo mundo sabe isso aí. Mas, Bruno, agora falando sério, né? O que que é o VO2 máximo? Explica daquele jeitinho que só você sabe, com jeitinho. É a dosagem que o seu organismo consegue captar e utilizar o oxigênio, otimizando ali a produção de energia. Opa, Basicamente é isso. Não sei se você quer colocar um ponto a mais aí, mas basicamente, a grosso modo, é o captar, transportar e utilizar, né? Perfeito, tá? Você tira lá do ar, tá, lá, transporta para o lugar que tem que transportar e utiliza. Não tem utiliza erro, que né? depois vai ajudar ali na atividade aeróbia, quando a gente tem a presença de oxigênio, e lá depois na formação dos ATPs, que aí é a nossa moeda de troca aí do corpo, de energia. Perfeito, perfeito. E agora pensando assim, cara, acho que essa discussão é muito boa, assim. Quanto maior o VO2 lá do atleta, isso significa que ele vai ganhar a prova, Brunão. Se o cara tem um VO2 de 90 ou tem um VO2 de 88, certeza absoluta que o cara que tem um VO2 de 90 vai ganhar a prova. 90 Não, milímetros quilo por minuto. não, porque existem vários outros fatores e também Ah, não quer dizer que porque ele tem um VO2 maior e se a gente falar de um cara que tem um VO2 de 95 para outro que tem um de 60, é claro que sim. ah, não, Mas aí. quando a gente fala de uma diferença pequena, não significa que ele vai ganhar a prova por causa disso. O que acontece é que assim, o VO2 ele sempre foi assunto, mas eu acho que ele virou mais assunto recentemente por conta dos relógios que começaram a colocar lá, estimar o seu VO2 e tal, e a gente já falou sobre isso, a gente não precisa entrar nesse assunto de novo. Sim, sim, já várias vezes. Mas o relógio ele estima, ele não calcula o seu VO2, ele estima o seu VO2, então o VO2 entrou em cena aí fortemente agora. E assim, uma coisa também Mas, legal, que eu acho que o pessoal às vezes não entende, né? Que o VO2 lá é um número que você consegue através dos testes, né? Principalmente os testes laboratoriais, mas não é que você vai montar o treino com base no VO2, não, eu quero que você corra com VO2 de tanto. Não, não é isso. É o número que a gente tem estimado lá, mas aí dentro de uma frequência cardíaca, aí você pode montar o treino dentro da frequência cardíaca, dentro do ritmo, da percepção de esforço, uma coisa que a gente já comentou também durante os episódios. Mas é isso, é um número que lá que fica fixo. Você também pode melhorar ao longo do treinamento, ou não, ou manter, porque não é só isso que vai fazer também com que você seja um atleta mais rápido, um atleta melhor, né? Tem outros fatores, inclusive até fatores de lastro, né? De experiência na corrida. sim. Não, e tem até estudos que mostram, digam, que atletas com VO2 semelhantes, eles têm performances diferentes. Então, o VO2 ele é uma boa predição, com certeza, mas não é ele que vai dizer, o cara com VO2 mais alto vai ganhar uma prova, ou você tem um VO2 mais alto, você corre mais do que eu. Não, não é bem por aí. O VO2 é algo muito individual,
assim como a gente falou alguns episódios anteriores sobre a percepção subjetiva de esforço, ele é algo bem individual. Por quê? Porque, como eu já falei, estudos mostram que atletas com VO2 semelhantes têm performance diferente. O que você pode fazer é comparar você com você mesmo. Então, se hoje seu Bom, VO2 está 55, amanhã está 60, beleza, você melhorou. Mas se você comparar você com 60 com outra pessoa de 58, 59, 61, 62, algo próximo, óbvio, né, gente? Mas não quer dizer que você é melhor ou pior. Aí, quando você vai fazer o teste, você falou sobre o teste no laboratório, você vai obter no teste, através do seu VO2, a sua frequência cardíaca máxima. Então, você vai bom, saber a sua máxima através do teste, né, o ergospirométrico. Você vai ver as trocas de gases, você vai ver quando houve a supercompensação, a compensação respiratória, que é para ver o é, limiar de lactato, né, também ali. e você vai ver, você vai depois descobrir os seus limiares, limiar 1, limiar 2, quando a atividade fica aeróbica e quando a atividade fica anaeróbica. E Boa. ponto. Através desse teste vai saber, então eu com 150 batimentos por minuto, a atividade começa a ficar aeróbica e quando eu tô com 170 passa para anaeróbica, enfim, é só Perfeito. para. Então ela é individual, ela serve e ela é muito boa, mas comparar um número com outro, Diego, não quer dizer nada. E é legal que você bateu nesse ponto do limiar também, né? Dos limiares, limiar um, limiar 2, que aí já é um segundo fator, né? Então você tem lá o VO2 e tem os limiares. E aí tem um terceiro fator também, que aí os dois atletas podem estar muito parecidos nisso e, tipo, vai ter uma diferença aí. Tem um terceiro ponto, que é a economia de corrida também. Quão Hum, econômico você consegue ser durante a corrida? Porque às vezes esses dois caras com peso parecido, limiares parecidos, VO2 parecido, mas um consegue economizar muita energia durante uma corrida de 10 quilômetros que o outro não consegue, tem um gasto maior. E aí, com certeza, o que economiza mais vai conseguir ganhar aquela prova. E, inclusive, até tem um quarto fator, Bruno. Você lembra qual que é o quarto fator? Que até não, foi e falado é lá do porque eu tava Kipchoge, vendo outra coisa. que é a durabilidade, né? A resiliência também. Esse é um outro fator também que já tem isso. Pô, por que que os caras lá são parecidos? Que esse foi muito legal, que foi do... Um chama o projeto da Nike, era o Breaking Two da Breaking Nike. Through, é. Pô, eles pegaram, que era o Kipchoge e os outros dois atletas lá, os caras eram muito parecidos. Por que que só o Kipchoge conseguiu fazer a maratona lá abaixo de 2 horas lá e tal? Que, pô, o cara é muito resiliente, meu cara. Pensamento positivo, não vou conseguir, vai dar certo, vou chegar no final. E tentar ser positivo, né? Ser resiliente ali durante a atividade, mesmo se fazendo uma força extrema, e o cara consegue chegar na frente. Tem muita coisa aí que rola, cara. Muita coisa que rola para você poder diferenciar quem vai ganhar e quem não vai ganhar, cara. Não dá para falar só por um número de VO2, né? Embora o VO2 ele tenha uma associação com desempenho, né, no esporte de endurance, existe essa associação, claro, e a gente vê que atletas de elite têm valores elevados, mas isso não quer dizer que vai ganhar a prova, né? Hoje tem o tal do Blumenfeld aí, o maior VO2, mas De antes, 3 dígitos! então antes dele era o ciclista, O Vanderpool? ah, Não era o não era Vanderpool. o Jonas Vingegaard, ou era o Pogacar, não, o Vingegaard Vingegaard. tinha o maior VO2 antes do Blumenfeld agora, e acho que era 98, alguma coisa Nossa, assim, absurdo, né, cara? Absurdo. mas os últimos dois Tour de France ele não ganhou, entendeu? Então, Tá. Exatamente. Boa. claro, ele veio de uma lesão, ele caiu lá Assim, numa e você vê, competição, tudo bem, eu entendo. Mas mesmo assim, ele não significa ganhar uma competição. Por isso que eu falo, boa, o VO2 vale muito, fazer um teste ali, um ego espirométrico e tudo vale, com certeza, mas vale para você comparar com você mesmo. boa. E não com o coleguinha, assim como sempre, né? A corrida você não compara com o coleguinha, a gente já falou isso aqui várias vezes. Que é até legal, você falou dos ciclistas. Você já viu casos aí? Esses caras têm um VO2 absurdo, cara, pedalam horas e horas, sei o quê. Os caras fazendo corrida, tipo, de 10 quilômetros em 33 minutos, 34 minutos, já viu isso?
Calma aí que eu vou espirrar, vou espirrar. Doping! Não, 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 não. Fala isso, não, cara. Mas esses caras, você vê como quando ele não é a atividade principal dele, sei lá, você faz por lazer, ou nem faz, né? Fala, vou dar uma corridinha. O cara é um absurdo correndo, entendeu? Coisa que nem a gente treinando a vida inteira não vai conseguir chegar num tempo desse. Vê como o VO2 contribui, cara. Aí falta ali só a prática do exercício para o cara ser melhor, mas. O que ele fosse disputar, o que ele fosse fazer, ele teria não é eficiência, mas é uma eficiência também, né? Mas ele seria muito bom. É que ele quis ser ciclista, mas se ele fosse um corredor, um VO2 desse, ele seria muito bom, né? Sim, com Também, certeza. O nadador, VO2, enfim. o VO2 ele é explicado, né, o produto do débito cardíaco com a diferença arteriovenosa. Então, se o seu coração ele for um pouquinho maior, tiver as cavidades maiores, conseguir bombear mais sangue, o seu VO2 automaticamente vai ser mais alto. Então, esses caras que tem você já viu o Blumenfeld? Ele não é o cara trincado. Nada. Ele tem a pancinha do chope ali. E se você olhar você e se olhar o Blumenfeld e colocar as duas fotos, o Diegão tá trincadão, pra quem não sabe. Ele é frango, mas ele tá trincado. Mentira. Se colocar a foto dos dois, todo mundo vai falar que o seu VO2 é maior que o dele. Mas o que Dureza. acontece é que existem algumas coisas genéticas. Ele já nasceu assim. Não sei se isso pode ser genético, mas acho que sim. Mas ele já nasceu assim. Ele já nasceu com essa capacidade de débito cardíaco enorme. Boa. Então, isso explica o VO2. Então, isso explica a diferença. Isso explica por que as pessoas não podem comparar uma com as outras. É muito Entende? individual, né? É muito individual. Então, o VO2, sigo dizendo, é uma métrica excelente. Excelente. Quem puder, faça o teste, vai lá, confere o VO2, vai saber seus limiares também. Saiba também que esse limiar daqui 1 mês ou 2 meses, dependendo do quanto você treinou ou não treinou, ele vai mudar. Então, mas é legal fazer o teste ainda assim. E não Mas fica é isso. confiando aqui, né? Porque aqui não é muito confiável, né? No reloginho, né? Ficar confiando muito no relógio Ah, não, porque não é pelo tão amor de confiável. Deus. De Reza novo, aí. não, eu não vou falar o que eu acho, porque é achismo. Tem uma analogia legal, cara, do VO2, Brunão. Não sei se você já viu É, essa, né? O VO2 representa, tipo, é o tamanho do motor, cara. Só né? que não, Boa. basta ele ser mais potente que ele não vai garantir que vai vencer a corrida, né? Porque tem que ter eficiência, consumo de combustível, um câmbio legal, pneu, e tem que ter a habilidade do motorista também. Você vê, ele é um motorzão ali, mas tem outros fatores que vão influenciar nesse motor. Não, é a É mesma porque eu coisa pegar o disse, motor da Ferrari e colocar numa Brasília. Tipo, mano, vai primeiro a roda acelerada vai cai as soltar, portas da né? Brasília. O vidro vai voar. Caraca. Ah, o desempenho, explicar o desempenho é muito complicado, é muito complexo, porque a gente já falou isso aqui várias vezes, mas é algo multifatorial, então é algo que depende de várias coisas. A gente não explica o desempenho só pelo VO2. Sim, Então, existem várias, ah, não é vertentes, mas enfim, existem várias outras coisas, vou chamar de coisas, não me perfeito. veio a palavra que eu queria, mas várias outras Manda, coisas que manda vão o que você quiser, determinar o seu Bruno. desempenho. É, variantes, pronto, para não ficar coisas. Várias outras várias outras variantes, ficou mais feio ainda, que determinam o Várias. seu desempenho. O importante é o recado, entendeu? É, que determinam o seu desempenho. Então, limitar o seu desempenho ao seu VO2, que tem uma associação com certeza, mas ele não vai predizer sozinho se o seu desempenho é bom ou não. Isso aí é muito bom, Brunão, porque assim, você pega lá o exemplo do Blumenfeld, pode pegar o exemplo do Kipchoge, o exemplo do Phelps. Os caras, eles já têm uma predisposição muito boa para os esportes, né? Que eles disputam o Pogachar, né? Que a gente até falou lá né, uma disputa no triatlo, o Gacha, o Kipchoge ou o Phelps, quem ganharia, né? Todos esses alta elite, né? Esses caras têm uma predisposição muito boa, uma genética muito boa. Mas eles treinaram para isso. Porque se o Phelps fosse virar contador e o Kipchoge, tipo, sei lá, eu, advogado,
cara, não teria tido esses dois grandes mitos do esporte, entendeu? Então, não basta também você só ter uma boa predisposição, você ter uma boa genética, mas você não aplicar, porque o treino também acho que é o fator mais importante. Você ficar só olhando lá para um número, olhando para um relógio, falar, ah, beleza, estou bem aqui, estou tranquilo. Não, você precisa treinar, você precisa colocar em prática isso para poder sustentar lá na frente esse número. Mas isso é muito importante, cara. Sim, com certeza, Diegão. Com cerveja. E Opa! aí, vamos para nossa, o nosso bloco. Bloco não, como que é? Nosso bloco itinerante aqui, ciência ou mito, Bruno? Mas, não, antes de começar o bloco, eu vou pedir carinhosamente que você se inscreva aqui no nosso canal, que você siga as nossas páginas lá, principalmente da Best Run oficial lá no Instagram, para você virar um The Best também e vir treinar com a gente. Ciência ou mito, Brunão? Conta pra mim. Sim, esse é o mito. Vou te falar então, Diegão, você me responde. Quem tem maior VO2 sempre ganha. Ah, não é mito, né, cara? Se te falarem isso aí um dia, aí você fala, não, é mentira isso aí, isso é um mito, gente. Se É alguém te tipo falar isso um do. dia, você manda esse podcast para ele. Manda o podcast pra ele, fala assim, ó, 180 passos também era uma verdade e hoje não é mais. É mito, com certeza é mito, não tem isso, são muitos fatores que contribuem, cara. Pode, mesma coisa, para pegar dois atletas, mesmo peso, mesmo VO2, limiar parecido, os dois economiza bem ali energia durante a corrida, tem uma cabeça boa, mas meu, na hora da prova, na hora do vamos ver, ainda assim não dá para falar quem que vai ganhar, cara. Não tem como. Não, não Agora, dá. a próxima que eu quero mandar, esse é ciência ou mito para você, Brunão. Meu Garmin mede meu VO2. Você Mede, fez de né? propósito, né? Você fez de propósito. Sim, com certeza. Então vamos lá, eu já falei aqui, ele não mede o seu VO2, ele estima. Boa, perfeito. Então ele, o pessoal gosta dessa palavra, então é um achismo do relógio sobre o seu VO2. Ele acha que é aquele número, entendeu? Acabou. Muito bom, cara, muito bom, mano. Então Ai, vamos lá, cara. mais uma, hein? O VO2 pode melhorar com o treinamento? Pô, a ciência pura isso aí, né, Brunão? Pode. E assim, é até legal a gente falar disso, Brunão. Que não é só. Que a gente também já comentou algumas vezes, mas não é só treinando forte, né, que a gente consegue melhorar esse VO2. A gente também treinando mais leve consegue melhorar. Hum. Isso é legal, isso é legal. Eu tenho até uma historinha do Marilson. Oi, quase perdi o microfone. Tem uma historinha do Marilson muito boa, cara, que ele foi É. melhorar para os 5 para os 10 quando ele começou a treinar para maratona. Começou a rodar mais, fazer mais treinos de baixa intensidade. Foi quando ele conseguiu melhorar o tempo dele nos 5 e nos 10. Olha que legal isso. O meu melhor tempo nos 10, que eu nunca tentei me pôr à prova muitas vezes nos 10, mas o melhor tempo foi num ciclo para maratona também. Olha isso. É muito, É. muito engraçado, né? Porque você fica, às vezes, você quer martelar só, fazendo velocidade, e você precisa ter esse trabalho de cardio mais desenvolvido. Por isso que é a base da pirâmide, né, cara? É a base do treino balizar, a É. base da pirâmide são as corridas em baixa intensidade. Muito bom. Mais uma, Brunão, para fechar, sem seu mito? Bora lá. Dois atletas com o mesmo VO2 podem ter desempenhos diferentes? Sim, com certeza. Legal. Com certeza. Até citamos isso aqui antes. Então, a ciência diz que atletas com VO2 similares têm desempenhos diferentes. E é normal. Porque existem vários outros fatores que explicam o desempenho, não só o VO2, né? Boa. Agora, eu acho que para a gente falar de uma parte mais prática, né, uma aplicação mais prática para o pessoal, assim, eu acho que é muito interessante a gente falar, principalmente se você é iniciante, você não ficar olhando lá, tá tão, não olhando, né, mas é, tão preocupado com o seu VO2, mas assim, olhar mais para sua consistência nos treinos, para sua evolução.
Ver como que Uhum. tá, acompanhar como que tá a sua recuperação. Às vezes, pô, você faz um treino, quanto tempo você demora ali para passar aquela sensação de que meu, minha perna tá cansada, meu. Sim, Isso é importante, porque isso ao longo do tempo vai melhorando. É, perceber sua percepção de esforço, né, como que tá também durante os treinos, como estão seus tempos em prova, também é legal de você ver. Então tem várias coisas aí que você consegue olhar antes de ficar pensando só nesse número que é o VO2, cara. O que você acha disso, sim. Bruno? Teria mais alguma aplicação, principalmente para quem está iniciando e ainda está meio perdido com essa enxurrada de informações que tem na internet, Bruno? Nossa, acho que deu para ouvir meu filho gritando aqui. Você que está nos Não, ouvindo, se não. ouviu uma gritaria, Ixi, acontece. Quem sabe faz ao acontece. vivo, né? Quem sabe Quem, faz sa- ao vivo. quem sabe, quem sabe faz ao vivo. Não, mas acho que é isso, Digão. Acho que você falou para quem está iniciando, né? Não é algo que você deva se preocupar. Para muitas pessoas que já correm há muito tempo também, não é algo que você deva se preocupar, o seu VO2 como um número, não é algo que você deva se preocupar. Como eu disse, fazer um teste ergospirométrico para descobrir o seu VO2 é interessante, por quê? Porque vai te dar sua frequência cardíaca máxima, seus limiares. Isso vale muito a pena, isso é muito interessante. Mas saber o número absoluto, para falar, meu VO2 é de 55, 70, 210, não faz diferença, digamos. Então, foca em correr. Foca no que você tem que fazer no dia a dia e faça. Isso que você falou é legal, porque é aquela coisa, você vai fazer o teste, as outras coisas do teste são, acho, muito mais interessantes até do que só o número absoluto do VO2. Sim, E também, concordo. às vezes, e tem um outro ponto, às vezes você faz o teste, aí, sei lá, um ano depois você repete e não mudou muita coisa. Fala, não evolui nada. Pô, cara, olha o que você fez ao longo do ano, de uma forma mais aprofundada. Porque às vezes você, Sim, sei lá, não mudou o teu VO2, mas, pô, você corria 10K em uma hora, você está correndo em 50 minutos. Que é mais importante, né? É aquilo que a gente falou, quantas semanas você falou, né? De um mês para o outro, ele já pode ter mudado completamente, né? O valor do. sim, Então, é isso, cara. Às vezes é o momento que você fez, mas você tem que acompanhar todo o processo e não só olhar para um. É sempre olhar para abrir o leque, né? Olhar mais coisas durante o seu processo para você ter realmente a percepção do que você está fazendo, né? E não ficar só preso a um ritmo, a um VO2, a um limiar. Eu acho isso muito importante. Mesmo porque, também outro ponto, para a gente fechar, tô falando demais, né, gente? Às vezes você até faz uma prova de 10 quilômetros em X tempo e você, depois de 2, 3 meses, faz de novo a prova e não conseguiu bater aquele tempo. Isso também não significa que você não está evoluindo. Você concorda com isso, Brunão? sim, com certeza. Porque Com você certeza. não é só o tempo, entendeu? Você está evoluindo até como pessoa, né, cara? Tá comendo melhor, tá dormindo É, melhor, tendo uma relação melhor com a sua família, tudo por conta do treinamento, e você às vezes não tá conseguindo perceber, cara. Ó, exato, Digão. São os benefícios da atividade física, né? E tua glicemia baixou, teu colesterol baixou, você tá, porra, olha que sensacional, cara. não, as pessoas estão em busca de números que não te acrescentam muita coisa, como a gente falou aqui. É O boa. relógio que te dá 90% das coisas que não vão servir de nada nunca, em vez de você se preocupar com as coisas certas, né? Que é exatamente isso que você falou, Digão. Você tá melhor de saúde, você tá melhor fisicamente, mais ativo, melhora talvez o seu relacionamento com a sua família até, que você tem mais vontade de Trabalho. fazer as coisas, melhora no trabalho, porque a gente Boa. sabe o quão bem faz treinar. Então, é isso, olhe para o máximo, o VO2 é excelente, mas não precisa disso agora. Cara, que bonito esse final, cara, de emocionar. Eu duvido que você não tenha chorado aí do outro lado, não tenha escorrido uma lágrima. Cara, que E esse eu final duvido foi. você que está ouvindo compartilhar esse episódio agora. Duvido. Aê, muito bem. Ó, para finalizar, o Brunão vai deixar nossas redes sociais aí, Então vamos lá, maravilhosas. Corrida Consciência no Instagram, também Corrida Consciência no Spotify e no YouTube.
Best Run Oficial no Instagram, nossa assessoria de corrida, a melhor do Brasil, quiçá do mundo, quiçá Quiçá, do mundo. quiçá do bom. Bruno Bruzin e Treinador Diego Fernandes. Muito bem, pessoal. É isso aí, galerinha. Valeu, Diegão. Beijo, tchau. Valeu, tchau, tchau.